Olá, Olá, viajante, amiguinhos! Ih, bugou. viajeiro e árvorezinhas do nosso coração. Hoje mais um Respondendo a Comentários. Hoje nós vamos falar do nosso amigo Brutus. Brutus que pediu pra gente falar sobre a ética dos motorhomeiros. Inclusive, a gente já vai deixar aqui Brutus para vocês seguirem eles também. E já reforça aquele like aqui no nosso canal e se inscreve para vocês não perderem os nossos vídeos e ajudar a gente a crescer. Estamos rumo aos 1000. Vamos nessa, o comentário é: amigos, sugestão de vídeo sobre a disciplina que os motorhomeiros precisam ter nos locais que chegam, não abrir todo, não deixar água embaixo do motorhome, respeitar o local sem música alta, sem muita falação alta, enfim, muitos temas a serem abordados. Isso ajuda a todos. Grande abraços. Beto e Dinha. Beto e Dina, muito obrigado pela sugestão. E vamos começar então. Vamos começar pela parte logo do som alto, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que realmente abusa e coloca música alta, vai até altas horas e fica gritando e não percebe que tem um monte de outras pessoas ali ao seu redor e acha que a vida é um morango e não funciona desse jeito. Por mais que a gente entenda que você talvez esteja muito feliz, que você esteja curtindo a sua vida na estrada, mas tem outras pessoas que estão passando por ali, que estão caminhando, que estão trabalhando, que estão indo para o hospital, seja lá qual for a razão. Precisa se ter um pouquinho de respeito e educação com as pessoas. Então tem que tomar cuidado com isso. Não é porque você tá de boas na vida que tá todo mundo de boas na vida também. Bora nessa? Bom, pra mim esse é um assunto bem polêmico, bem complicado de falar. Acho que mais complicado ainda do que eu falar sobre a segurança do Rio. Mas eu vou tentar fazer uma meia-culpa aqui, fazer um bate-bola rápido, pra não dramatizar muito. Pois bem, eu tenho uma filosofia que eu gosto de falar das coisas boas. Eu prefiro dar mídia para as coisas boas. Por exemplo, a gente falou aí do Alce, o viajante do... Rodando com seu moleque. Tem o casal Tati e Sival, que são um pessoal que mostra a realidade da Kombi, etc. Enfim, particularmente sobre o Alce. Nós vimos que o Alce fez toda a viagem dele com o carro praticamente com as coisas que ele tinha dentro do carro, sem ligar nada. Na volta do Ushuaia, quando ele já não estava aguentando o frio, ele comprou um aquecedorzinho bem pequeno, bem simplesinho. Era a única coisa elétrica que ele tinha. E ainda assim, em todo lugar que ele parava, ele fazia questão de perguntar se podia usar a tomada, buscar apoio, perguntar se ele podia passar a noite com o aquecedor ligado, e geralmente as pessoas cediam. Mas ele fazia questão de perguntar. Em contrapartida, as duas únicas cidades grandes que a gente dormiu foram Maricá e Buenos Aires. Em Buenos Aires a gente viu uma situação completamente diferente, que ficou ruim, a gente tentou até se afastar. Mas enfim, sendo bem direto e objetivo, em Buenos Aires a gente viu uma motorhome que estava valendo aí para mais de R$500 mil. Pessoal com condições, mas com motorhome gigante, com ar-condicionado, com Starlink, um monte de equipamento para ligar. Ar-condicionado, que ele diz ar-condicionado de casa, tá? E chegaram a cortar, o brasileiro estava com a gente, cortar a luz da luminária da cidade para poder fazer uma gambiarra e ligar ali o seu motorhome. Então é muito comum a gente ver sim pessoas que acham que a cidade ela tem a obrigação de fornecer serviço a eles, quando na verdade não é assim que funciona. Eu já deixo como dica para você que é motorhomeiro, que geralmente as cidades veem a gente como morador de rua. Por mais que você tenha um motorhome, dependente do preço que ele seja, você é um morador de rua. Então você vai usar os mesmos serviços que a cidade fornece para esse tipo de pessoa. Às vezes você tá usando a água que vai ali molhar um jardim, como foi o caso do Rosedal. Ou você pode estar realmente pegando a água que a galera usa quando tá fazendo caminhada, de bebedouros que ficam no meio de uma praça. E aí, fazendo meia-culpa, como eu disse, a gente estava numa cidade lá na Argentina e a gente estava esperando um casal sair do camping e a gente colocou as cadeirinhas ali do lado de fora, em frente à Kombi. Era uma rua bem tranquila, não tinha nada ali, mas a gente colocou os banquinhos do lado de fora e começou a conversar ali. Tinham 4 casas na rua. Até que chegou a viatura e perguntou o que a gente estava fazendo ali, tava achando estranho, a gente também não entendeu. Eu falei, não tô fazendo nada, só tô me sentado aqui. E eles foram super educados com a gente e disseram, olha, o pessoal da rua chamou a polícia e pediu pra vocês saírem daqui. Não é muito comum verem as pessoas lá na rua, e como a gente tinha vindo de Minas Gerais, passou muito tempo em Minas Gerais, e Minas Gerais é o oposto, é super comum costume, né? que as pessoas ao final da tarde coloquem a cadeirinha ali do lado de fora do seu portão pra bater papo. Mas nessa primeira abordagem eles falaram, vocês não estão fazendo nada de errado, beleza, foi embora. E foram embora. E aí continuamos ali conversando. Passaram-se uns 5 minutos, eles voltaram com aquela carinha triste, falaram, infelizmente, ligaram pra gente de novo e pediram pra gente tirar vocês daí, porque o pessoal tá incomodado. Não... Os moradores. Os moradores pediram pra gente tirar daí. Inclusive um casal que tava com a gente fez vídeo falando mal da polícia, dizendo que a polícia tratou mal, ele expulsou eles de lá, sendo que não foi verdade, não foi bem assim. Os policiais foram super educados com a gente. Pediram
até desculpa. Até porque a cidade tinha um lugar específico para os motorhomes, a gente não sabia. E aí eles encaminharam a gente até lá com maior educação, pediram desculpa, explicaram a situação. E a gente, super de boa, falou, não, a gente entende que não é costume e tudo bem. Mas eu disse isso porque é importante a gente entender que às vezes aquilo que a gente entende como costume, principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso motorhome, não é o costume da cidade, não é o costume cultural das pessoas daquela região. O som alto, como ela tá falando, existem determinadas, principalmente no Rio de Janeiro, existem cidades que é super comum as pessoas ligarem o som nas alturas e acharem isso normal. Não diria que é, mas já é uma cultura. Já é aceitável que as pessoas façam isso com muita tranquilidade. Enquanto tem cidades que não é bem assim que funciona, né? Que vão chamar a polícia, você pode até ser convidado a se retirar. E como eu tava dizendo, eu comentei num vídeo que, infelizmente, a culpa de algumas coisas acontecerem em alguns departamentos são porque as pessoas boas acabam não fazendo nada e os maus acabam prevalecendo. Então tem que fazer a parte e dizer que sim. Infelizmente tem muita cidade hoje até proibindo o motorhome por causa desses problemas. Os bons acabam sempre pagando pelos maus. Inclusive cobrando às vezes bem caro, né? Pra ter uma seleção maior, coisa de R$1.000 realmente pro motorhome poder ficar, tipo de calção. Infelizmente tá sendo restrita a entrada, né, em algumas cidades. E eu vendo isso pelo lado da administração, né, pelo lado hoteleiro, eu acabo achando compreensível, né? Não é tão ruim que as cidades acabem tomando esse tipo de atitude meio drástica. E infelizmente realmente tem as pessoas que não têm noção, não têm educação. Porém, eu gostaria de dizer que isso não é uma questão só de motorhomeiro, né? Eu acho que isso é uma questão de fato de educação. A sociedade percebe que está sofrendo uma degradação, está se corroendo e a educação está se indo embora, né? As coisas que não eram normais, não eram simples, estão se tornando cada vez mais comuns e acaba atrapalhando o convívio social, mas isso acho que é em todos os setores, né? O problema são pessoas que não são legais. Pois é, essa questão, por exemplo, de não abrir o toldo. Tem gente que tem um toldo gigante e quer fazer isso em plena calçada. Tem gente passando ali com carrinho de bebê, tem gente de muleta, tem gente de cadeira de rodas, tem gente passando correndo para ir pro trabalho, tem criança. Então, além de você estar ocupando um espaço que você não deveria estar ocupando, porque aquilo ali é uma calçada, você tem que entender que existe um espaço, né, para você estacionar, por exemplo, em campings que são adequados para fazer isso. Para você colocar a sua churrasqueira, assar uma carne, ou procurar um lugar mais distante, uma rua sem saída, um local com um terreno abandonado, um lugar mais deserto, sei lá, uma praia, que você pode abrir e se sentir mais tranquilo e mais despreocupado, sabendo que você não vai prejudicar ninguém ao seu redor. Isso. Na nossa metodologia de viagem, a gente acabava procurando realmente pontos um pouco mais distantes da cidade para que a gente se sentisse justamente confortável, para lavar roupa, para fazer o que fosse. Até porque a gente não tinha banheiro, então a gente se banhava na barraca de camping e aí precisava estar num lugar que tivesse areia, etc. Mas enfim, geralmente as pessoas que têm motorhome acham que tem que estacionar no meio da cidade, né? E ali querem ficar, não querem sair para nada. E a gente sim viu muito motorhome que às vezes dá uma disfarçada, deixa a torneirinha pingando ali para fingir que não tá abrindo, mas ao mesmo tempo tá pingando um pouquinho. E às vezes acham que as pessoas não estão observando. Sim, as pessoas vão observar e vai feder, né? Ou que abre de noite. Isso que eu ia falar, gente. Fica fedendo. Não tem como você dar aquela disfarçada. Porque todo mundo vai sentir o fedor. Além dessa questão da cidade, é importante lembrar que nem todas as cidades têm água com facilidade. Então a gente conheceu Brutos lá em São Lourenço, num parque que é chamado ali de Parque Ilha. E São Lourenço, toda a região ali é uma região de água. Então pro pessoal dali é muito comum ceder água, porque praticamente não tem custo. Só que tem a empresa lá São Lourenço que dá água até mineral, tem uma mina de água mineral, água com gás. Então nessas cidades é muito comum você conseguir água com muita facilidade. Em contrapartida tem cidades que não. A nossa região, por exemplo, que é a região de Búzios, aqui é uma região muito difícil de ter água e a água é muito cara. Então quando alguém chega a te ceder um ponto de água, essa pessoa tá te fazendo um favor gigante e você não sabe. Eu digo isso porque existem benefícios que a gente está ganhando em algumas cidades que não são benefícios tão simples. Às vezes uma conta de energia é muito cara, principalmente para quem tá te cedendo, e mesmo assim a gente abusa, né? É verdade. Vamos ser um pouquinho mais gratos quando nós tivermos um privilégio desse, seja público ou não, porque tá saindo de algum lugar, não tá vindo do além. Se entender um pouquinho das cidades, entender que os benefícios que a gente está recebendo estão sendo doados de alguma maneira, a gente precisa ser grato a isso. Com certeza. Então, para que as cidades continuem nos recebendo bem, vamos receber melhor as cidades. Mas isso acho que não é uma máxima, infelizmente sim, tem os mal educados, e acho que
o movimento do Brutus aí é muito bom, para que a gente, como motorhomeiro, alerte. Eu vi situação de saírem pessoas brigando por causa de tomada, porque o pessoal liga um monte de tomada junto e derrete as tomadas. Como ela falou, tem situações de pessoal já botar ar-condicionado de casa, tradicional 220, e chegar no ponto de apoio e querer ligar ali e deixar todo mundo sem energia. Às vezes você tem um motorhome que é simplesmente ligar um carregador de celular e não tem porque destruíram. Ou simplesmente colocar a tomada da bateria que alimenta ali um ventilador ou frigobar. Então, assim, acho super justo o movimento e o comentário do Brutus. Muito obrigado, que é o Beto e a Dinha. E cabe a gente dizer, assim, que infelizmente, se a gente não se portar, se a gente não entender que o espaço público, né, que a prefeitura não tem obrigação de ceder esses espaços pra gente, ela não tem obrigação de dar tomada, água e nada. As cidades que tem alguém que teve a compaixão, o desejo de fazer bem ao viajante, ao romeiro, ao motorhome, a gente precisa reconhecer que isso é um benefício, pode ser que acabe justamente por causa dessas situações. Então sim, vamos nos conscientizar, todos nós, né? Todos nós podemos melhorar um pouquinho a nossa pegada, né? O pessoal fala muito hoje sobre pegada ecológica, fazendo assim com que a gente consiga sair das cidades sendo bem visto, né? As cidades recebem bem a gente, então a gente precisa também receber bem a cidade. É uma questão de educação e respeito. Acho que não tem muito além disso. E como no final do comentário, são muitos temas a serem abordados. De fato, acho que se a gente tiver o mínimo de educação, de Atenção. simancol para entender que o espaço não é nosso, né? É público. Simancol é Acho bom. que já se resolve bastante todos esses problemas. Mas, Brutus, muito obrigado pela dica, muito obrigado pelo conteúdo. Vocês são incríveis, foi um prazer imenso, inclusive, ter conhecido vocês. Pena a gente ter ficado tão pouco tempo. E, gente, dá uma olhada lá no canal deles, que eles são incríveis, viajam pra caramba, tem uma bagagem também muito grande. Abraços, Beto. Abraços, Dinha! Você que também tem esse seu comentário, sua sugestão, deixa aí. Diga se você concorda ou não. Segue lá o Brutus na Rota do Sol. Eles são muito, muito, muito gente boa, viu? Beijos. Abraços. Até a próxima. Tchau!